Bom dia a todos os irmãos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versos de 24 a 30. Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versos de 24 a 30. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, pedimos-te a Tua palavra, pedimos-te o privilégio de mais uma vez ouvirmos a Tua voz que pode nos transformar e nos conduzir à Tua perfeita vontade. Pedimos-te assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos, o capítulo 7, o verso 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que responde orações. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que responde orações. Se tomamos por certo que não apenas Jesus Cristo é igual a Deus, mas principalmente Deus é igual a Jesus, é em Jesus Cristo que o coração, o caráter, a mente de Deus se expressam de maneira mais plena. Aqui nós encontramos um Deus que responde orações, um Deus que sai da sua zona de conforto para atender o sofrimento humano, um Deus que sacrifica suas prioridades, um Deus que transcende aos debates teológicos, um Deus que se importa pouco com a sua reputação, um Deus que é afetado pelas orações. Aqueles que me conhecem e já me ouvem há um bom tempo, sabem que a oração é uma questão muito mal resolvida no meu coração. Não tanto pelo que leio na Bíblia Sagrada, e muito menos pela minha própria experiência de oração, mas principalmente pelo que considero o consenso da compreensão evangélica a respeito da oração, o que, na minha opinião, beira a estupidez, como também pela fragilidade, infantilidade das orações ou da maioria das orações que eu ouço ou dos pedidos de oração que chegam a mim. A oração é uma questão muito mal resolvida no meu coração. A ideia de um Deus que afeta a nossa realidade porque nós oramos não me cai muito bem. A ideia de um Deus que se mexe
para atender às nossas fraquezas, os nossos pedidos de socorro, ou pior, os nossos pedidos de presentes. Porque de todas as orações que podemos fazer, sem dúvida alguma, as orações que mais fazemos são orações nas quais pedimos a Deus socorro ou pedimos a Deus presentes. Algumas pessoas, inclusive, não sabem o que é orar, senão pedir a Deus socorro e pedir a Deus presentes. Há muito que se falar com Deus e que pode ser colocado debaixo desta expressão oração, que não é nem um pedido de socorro e nem um pedido de um presentinho. Não me soa nada razoável que Deus atenda o pedido de uma mãe aflita num hospital para curar o seu filho terminal e deixe milhões e milhões de crianças morrerem na Índia, na África e na favela aqui do lado que não tem acesso ao Albert Einstein. Não me soa nada bem que um Deus que ouve orações de quem pede uma vaga no estacionamento do shopping não tenha sido comovido pela súplica de milhares e milhares de pessoas que clamaram para que Auschwitz não ocorresse, que Hiroshima não ocorresse. Não me soa bem um Deus que atende pedidos particulares dos seus filhos evangélicos, demonstre favoritismo por alguns dos seus filhos mimados, infantis, cujas orações são maculadas por motivações mesquinhas e ao mesmo tempo fique impassível diante da maldade, diante da injustiça, diante do abuso dos poderosos. Simplesmente não me soa bem. Acho de uma estupidez quase que absoluta alguém orar pedindo a Deus para encontrar o sapato quando sai às compras no sábado pela manhã. Mas isso é um problema meu, não é de quem ora pedindo sapato. É muito mais um problema meu. Leio a Bíblia com outros olhos. Na minha Bíblia nós oramos em busca dos interesses do reino de Deus e da sua justiça. E só pedimos a Deus o suprimento para as nossas necessidades diárias, porque nós somos fracos, incrédulos, não conhecemos a Deus e não confiamos no seu caráter bondoso e amoroso, desconhecemos as suas promessas e somos covardes no enfrentamento do mundo e da realidade e do direito da vida. Jesus deixou claro que não deveríamos andar ansiosos e preocupados quanto ao que comer, o que vestir, quanto ao dia de amanhã. Mas nós andamos ansiosos, preocupados quanto ao que comer, ao que vestir e quanto ao dia de amanhã. E oramos, pedindo a Deus socorro e pedindo a Deus presentes, quando deveríamos estar orando em busca da justiça do reino de Deus. Eu leio a Bíblia com outros olhos. Quando alguém diz, mas pastor, a Bíblia ensina, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Eu continuo lendo, eu não paro aí. Eu continuo lendo. Quando Jesus diz que nós, sendo maus, podemos dar e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Não é um sapato no sábado das compras. Não é uma vaga no estacionamento. Não é um emprego. Não é um benefício particular. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O que Jesus nos ensinou a pedir foi o perdão. Foi a vitória sobre o mal, a tentação e a maldade. Foi a plena satisfação da alma no pão nosso, que não é o pão do alimento do corpo físico. Porque ele acabou de dizer que não precisaríamos pedir o pão
como alimento para o corpo físico. Acabou de dizer que os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que andam preocupados com o que comer e o que vestir. Então, quando ele ensina o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é absolutamente uma outra referência. Ele disse: os pais de vocês correram atrás do pão que alimenta o corpo e morreram no deserto. E vocês também correm atrás de mim em busca do pão que alimenta o corpo e vão morrer também no deserto. O que vocês têm que pedir a Deus é o pão do céu. Eu sou o pão da vida. É esse pão que vocês precisam pedir a Deus. É o Espírito Santo. Eu leio a Bíblia com outros olhos. Eu leio a Bíblia entendendo que Deus nos promete trabalhar dentro de nós. E não necessariamente nas nossas circunstâncias. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, com petições e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta fala do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, diz claramente que o problema que nos coloca de joelhos é a nossa ansiedade e que a resposta de Deus é a paz que excede todo entendimento. Não estivéssemos ansiosos, não oraríamos. Mas porque estamos ansiosos, então oramos. E oramos não para que Deus resolva o nosso problema, mas para que Ele nos tire a ansiedade. E agindo dentro de nós, nos dê a paz que excede todo entendimento, a grandeza de alma e de caráter, a dignidade para atravessar o dia mau, em confiança e serenidade. Não para que Deus resolva as nossas circunstâncias, mas para que Deus nos faça grandes, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias. Eu leio a Bíblia com outros olhos. É que nós oramos muito e temos uma vida paupérrima de oração. Por quê? Porque oramos errado. Porque pedimos mal. Pedimos para gastarmos em nossos próprios deleites. Pedimos com motivações egocêntricas. Pedimos a partir do nosso melindre. Pedimos a partir da nossa infantilidade, da nossa mesquinhez. Por isso que não recebemos o que pedimos, disse Tiago. Leio a Bíblia com outros olhos. Na minha Bíblia se diz que eu devo entregar a Deus o meu caminho, confiar nele e deixar que Ele trabalhe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Descansa no Senhor. Espera nele, no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Que desejos? Os desejos próprios daqueles que se agradam do Senhor. Daqueles que buscam ao Senhor. Daqueles que descansam no Senhor. Não são desejos mesquinhos, apresentados a Deus para que Ele nos satisfaça. São desejos purificados na fornalha da oração, do coração rendido aos pés da cruz, do coração que se sabe mal, do coração que se sabe incapaz de orar como convém, mas que se ajoelha aos pés da cruz, confiando que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que Deus nos conduza em vitória no dia da dor. Eu leio a Bíblia com outros olhos. Eu leio a Bíblia dizendo que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. 1 de João 5,14 deveria ser um versículo lido antes de qualquer oração. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E essa vontade não é a vontade a respeito de onde devo estacionar meu carro, qual proposta de emprego devo aceitar, com que mulher devo me casar ou com que homem devo me casar. Esta vontade é a vontade moral
Esta vontade é a intenção do coração de Deus para a sua criação. É a intenção do coração de Deus para a vivência humana, fraterna, justa, solidária. Digamos assim, uma oração segundo o coração de Deus. O coração compassivo, dolorido, choroso de Deus, amoroso de Deus. Tenho mesmo muita dificuldade com relação à oração. Eu fico a me perguntar em que situação não colocamos Deus quando pedimos a Ele que não faça chover no sábado do casamento da filha, enquanto os camponeses estão desesperados pedindo chuva. Tenho muita dificuldade com a oração que tenta mover o braço de Deus para atender às nossas necessidades. Tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade em entender que a oração é aquilo que move o coração de Deus a abrir exceções no curso das coisas, no curso do mundo. Tenho essa dificuldade. Porque senão seria impossível viver. Seria impossível viver se Deus respondesse a todas as nossas orações como nós as fazemos. Alguém numa ambulância a caminho do hospital pediria para a cidade se esvaziar e a ambulância passar rápido pela 23 de maio. Alguém que deseja o adiamento de uma reunião porque não preparou o relatório, oraria pedindo para 23 de maio ficar parada. E teria uma boa desculpa para dizer, chefe, não deu tempo de chegar. Deus viveria criando exceções, mutando constantemente vírus e bactérias, interferindo na realidade, gerando atrasos, dando empurrõezinhos para que as pessoas se adiantassem um pouquinho mais, assim escapariam do atropelamento. O mundo seria insuportável. Todo mundo ganharia na loteria a cada domingo. O mundo seria insuportável. Nós nos tornaríamos deuses, porque nós nos ajoelharíamos e os nossos filhos passariam a fazer exatamente o que nós queremos que eles façam. Eles terminariam um namoro aqui, começariam um noivado acolá, estudariam mais para o vestibular, não aceitariam a proposta de emprego para uma cidade distante da nossa. Nós manipularíamos tudo e todos. Interferíamos na cabeça dos juízes, afetaríamos o veredito da medicina. Nós seríamos deuses. Deus estaria constantemente respondendo, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Tenho muita dificuldade com a oração. Minha mulher, por exemplo, me amaria, porque Deus a teria feito me amar. Ela não ia querer. Inclusive, ela gostaria mesmo de casar-se com outro homem melhor que eu. Mas eu orei, ela não. Então Deus foi lá, sorrateiramente na madrugada, soprou no coração dela uma paixão por mim. Pobre Silvia, agora, o que Deus uniu não separe o homem. Eu tenho muita dificuldade com a oração conforme nós a compreendemos. Porque um é curado e o outro não é. Ah, porque aquele que foi curado reuniu mais intercessores do que o outro. Porque o filho dessa mãe foi curado e dessa aqui não foi. Porque essa mãe orou com fé, essa aqui fraquinha na fé. Porque Deus atendeu a oração desse homem e ele ficou desempregado apenas 3 meses e esse aqui já está 1 ano e 7 meses desempregado. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando esse aqui ficar mais humilde, Deus vai dar um emprego para ele. Não, mas a mulher dele é humilde. Os filhos dele são humildes. A mulher dele é uma mulher de fé e oração. Ela está sofrendo por causa do orgulho dele. Ah, ela é humilde, mas está em pecado. Tem uma coisinha, ela não conversa com a cunhada. Não vou ouvir essa oração dessa mulher humilde e de fé. Não conversa com a cunhada. Tenho mesmo muita dificuldade com a oração. Vou parar por aqui porque já deu para explicar por que eu tenho dificuldade com a oração. Senão daqui a pouco vão dizer que o pastor não ora. Vão dizer que o pastor não gosta de gente que ora. Dizem os capelães militares que não há ateus na trincheira. Na trincheira, na guerra, todo mundo grita, ai meu Deus. Eu diria quase a mesma coisa. Não tem ateu que sobreviva sem oração no dia do sofrimento.
é o sofrimento que nos coloca de joelhos. E a grandeza da oração é muito mais que o sofrimento que nos coloca de joelhos, nos faz orar, para que em orando, não necessariamente tenhamos o nosso sofrimento atenuado, mas tenhamos os nossos olhos abertos para percebermos a presença de Deus, que sempre esteve ao nosso lado, para ouvirmos a voz de Deus, que sempre sussurrou a nossa consciência, ao nosso coração. É o sofrimento que funciona quase como que um lenço fino, que tira o embaçamento de nossas retinas, para que os nossos olhos contemplem o amor e a bondade e a grandeza de Deus. Então eu tenho dificuldades à oração. Porém, graças a Deus, Ele é bem maior do que as minhas dificuldades, bem maior do que as minhas infantilidades, bem maior do que as minhas fraquezas, bem maior do que as minhas limitações racionais e lógicas. Graças a Deus, Ele tem grandeza suficiente para conviver com a minha teimosia, com o meu orgulho, com a minha vaidade. Deus é mais. Deus é grande. Deus é nobre. Deus é Pai. Deus é o Abba. Deus é o nosso Abba. Porque esse texto que acabamos de ler em Marcos capítulo 7 nos permitiria uma extraordinária construção teológica. Porque esse texto acontece no meio de uma discussão a respeito do Messias. Quem é o Messias? É mesmo Jesus o Messias? Cada vez que aparecia na Palestina um sujeito dizendo, eu sou o Messias, o sinédrio ficava apavorado e o tribunal religioso judaico se atiçava por inteiro e de imediato. Comissões e mais comissões se organizavam e eram nomeadas dentro do sinédrio para que procedessem à investigação desse novo pretenso Messias. Por isso é que o capítulo 7 do Evangelho de Marcos diz que os fariseus, capítulo 7, versículo 1, e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Por que vindos de Jerusalém? Isso é uma comissão de investigação. Jesus está sob os olhares atentos do farisaísmo e especialmente do sinédrio. Ele diz que é o Messias. Vamos ver se ele é o Messias mesmo. E você já sabe que o Messias faria 3 sinais que o caracterizariam como Messias. Curaria um cego de nascença, curaria um leproso e expulsaria um demônio mudo. Tradição rabínica dizia que cego de nascença é cego por maldição divina. Se Deus fez o sujeito nascer cego, vai morrer cego. Porque ele é cego em razão de uma maldição. Por isso é que quando Jesus encontra aquele cego de nascença, os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou os pais dele? Para ter nascido cego, está debaixo de maldição. Aí Jesus diz, nem ele nem os pais dele. E Jesus vai lá e cura um cego de nascença. O sinédrio se desespera. A multidão confronta os fariseus e o sinédrio dizendo, e aí, ele curou o cego de nascença. É um sinal messiânico, ele é ou não é o Messias? Jesus cura, não um, mas vários leprosos. E cura 10 de uma vez só. E faz mais. Além de curar 10 leprosos de uma vez só, ele diz o seguinte, corram até o sacerdote e digam, ele nos curou da lepra. É um Jesus que inclusive manda recado explícito. Por falta de um leproso curado, tem logo 10 aí, sinédrio. Agora vocês se resolvam. Aqui, os fariseus estão interrogando Jesus. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos
diz que Jesus tem uma missão dirigida prioritariamente à casa de Israel. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, não se dirijam a ninguém que não seja da casa de Israel, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. É explícito. Veio para os que eram seus. Os que eram seus. Ele veio para a casa de Israel. No meio dessa discussão, Marcos capítulo 7. Ele é o Messias ou não é o Messias? O capítulo 7, versículo 31 do Evangelho de Marcos, disse que Jesus saiu dos arredores de Tiro e de Sidom, atravessou o mar da Galileia, e ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhes impusesse as mãos. Por que Marcos está contando isso? Ele está dizendo, Jesus acaba de expulsar um demônio da filha de uma mulher cirofenícia. Será que ele consegue expulsar também um demônio mudo? Vamos levar para ele, porque se ele conseguir expulsar um demônio mudo, é o Messias. Esse capítulo 7 do livro de Marcos nos permite fazer todas essas leituras, inclusive a leitura de um Jesus provocativo, quase irônico, que no meio da discussão com os fariseus e com o sinédrio, que sabiam que o Messias era aquele que deveria servir a casa de Israel, Jesus atende a súplica de uma mulher cirofenícia, grega, gentílica, não judia, uma mulher que não era da casa de Israel. É bem provocativo. O que está implícito aqui é que Deus sempre reclamou que Israel teve muitos namorados. Israel teve outros deuses, flertou com muitos amantes. Era a idolatria de Israel que incomodava o coração de Deus. Aqui, Deus arruma uma amante. Deus que deveria amar Israel, ama a cirofenícia. É provocativo. Deus estende o seu amor para além das fronteiras da casa de Israel. Mas o que é que esse texto nos ajuda a ler e a entender? Primeiro é que Jesus está no meio de um debate teológico com os fariseus. E de dentro do debate teológico, Jesus é exato nas palavras. Quando a mulher cirofenícia pede que Jesus expulse o demônio de sua filha, Jesus diz, não, primeiro os filhos, depois os cães. Ora, que maneira de falar. Que maneira é essa de falar? Talvez se Maria estivesse ao lado de Jesus, diria, que isso, meu filho? Isso é jeito de tratar uma senhora aflita, chamando-a de cadela. Sua cadela, não vou ouvir o seu pedido. Claro que essa discussão não é uma discussão moral, é uma discussão teológica. Os fariseus tratavam como cães todos aqueles que não eram judeus. Os gentios eram cães. Jesus está dizendo claramente, não vou atender a sua oração, porque eu sei que você não é da casa de Israel. A prescrição, a orientação para a missão do Messias é para a casa de Israel. Eu não vou atender a sua oração. Mas a mulher diz, pelo menos as migalhas. E Jesus então atende a oração da mulher cirofenícia. Ele extrapola as fronteiras da teologia, ele extrapola o debate com os fariseus, ele extrapola o debate com o sinédrio e diz o seguinte, bom, de fato, de acordo com os versículos e com a orientação profética, eu não deveria atender a oração dessa mulher, mas eu vou atender. Graças a Deus, porque eu tenho um monte de versículo para explicar um monte de coisa e Deus vira para mim e diz assim, faz o seguinte, pega esses versículos, dobra bem dobrado, coloca na sua gaveta, porque eu vou atender essa oração.
Mas, Senhor, não faz sentido à luz da tua palavra. Bom, mas faz sentido à luz de uma súplica. Faz sentido à luz do meu coração. Faz sentido a minha compaixão. Faz sentido para mim. Se não faz sentido na sua cabeça, o problema é seu, porque faz sentido no meu coração de pai. Eu vou atender essa oração. Jesus foi para uma cidade, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Jesus estava exausto. Jesus queria sossego. Jesus queria descanso. Jesus queria solitude. Jesus queria renovar as suas forças. Jesus estava cansado de ser solidário e compassivo. Jesus estava exaurido. Só mais uma mulher, Jesus. Só mais uma mulher. Está bem. Só mais uma mulher. Mas tem um detalhe. Ela não é da casa de Israel. Já são duas exceções. Tem um detalhe a mais. Os fariseus estão do lado de fora. Se o senhor sair e atender o pedido dessa mulher que não é da casa de Israel, a multidão está aí pedindo para o senhor sair, o senhor não sai. Vem uma mulher que não é da casa de Israel, o senhor vai sair. Eu acho que Jesus olha pela janela da casa e vê o rosto da mulher. Aí ele diz, eu estou cansado, os fariseus estão do lado de fora, não é hora para eu atender essa mulher. Se ela tivesse me procurado à noite, como Nicodemos, talvez eu atendesse. Mas acho que Jesus olha para o semblante daquela mulher e diz, manda entrar, eu vou atender essa mulher. Deixa claro para a mulher que ele está abrindo uma exceção das exceções no momento errado, na hora errada, que ela está incomodando o descanso dele, que ele também tem direito a um sossego, mas ele atende a mulher. Senhor, não é hora de o senhor atender essa oração. Mas eu vou atender. Por quê? Coisa minha. É coisa minha com essa mulher. Quem sabe um dia vocês entendam. Quem sabe, passados 2000 anos, nós estamos entendendo só um pouquinho. E estamos aqui dizendo que Deus, Ele sacrifica a sua agenda, sai de sua zona de conforto, expõe publicamente a sua reputação, age aparentemente de forma incoerente para atender uma oração. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ouve orações. Qualquer pessoa que tente enquadrar a experiência de oração numa regra teológica, num princípio de bom senso, numa lógica cartesiana de Deus pode isso, não pode aquilo, Deus faz assim, não faz assado, está desconsiderando o atributo por excelência do caráter divino que a Bíblia Sagrada sequer considera como atributo, a saber, o amor. O amor supera a lei, o amor supera os interditos morais, o amor supera a lógica, o amor supera qualquer perspectiva que tenhamos construído a respeito de Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ouve orações. São Clemente disse, e passa para a tradição bíblica, que essa mulher provavelmente chamava-se Justa, e sua filha provavelmente chamava-se Berenice. Alguma Berenice aqui? Nenhuma Berenice? Bom nome, quem sabe, para sua filhinha, hein? Berenice. Liberta por Jesus. A exceção das exceções, fruto de uma oração. Porque cheguei a uma conclusão no meu coração. É que eu consigo explicar muito mais facilmente com a minha Bíblia e com a minha cabeça o que Deus não faz. Por que não faz? Quando Ele não faz? É fácil. Difícil é explicar o que Deus faz. Quando faz? E por que fez? Por isso é que nós devemos fazer como
Ou devemos ser como William James, que disse que nós oramos pelo simples fato de que não podemos evitar a oração. Não importa, portanto, meu irmão, minha irmã, se o seu pastor gosta ou não gosta das suas orações. Ore. Não importa, meu irmão, minha irmã, se a sua oração faz sentido ou não faz sentido. Ore. Não importa, meu irmão, minha irmã, se a sua oração reflete a sua imaturidade, a sua infantilidade, a sua ansiedade, a sua fraqueza. Ore, ore. Não importa se a sua oração é uma oração pedindo socorro ou pedindo presentinho. E tudo que você sabe falar em oração é pedir socorro e pedir presente. Ore. Deus é maior do que tudo isso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que ouve orações. Abre exceções, muda de ideia, surpreende, faz o que não faz sentido, deixa de fazer o que faz sentido. É Deus. Um Deus que coubesse na nossa cabeça, que fosse totalmente explicado pela nossa teologia, não seria Deus. Seria um ídolo que nós construímos à nossa imagem e semelhança para atender às nossas conveniências. Mas não seria Deus. Portanto, o que faz um cristão? Ora. Acho extraordinário quando Saulo de Tarso é convertido na estrada de Damasco. Deus então vai a Ananias e diz: Ananias, camarada novo é para você discipular. É mesmo? Onde ele está? Ele está lá em Damasco, rua direita na casa de Judas. Estou indo lá. Só mais uma coisinha, o nome dele é Saulo de Tarso. Espera aí, é aquele que mata crente? Ele mesmo. Se converteu, Senhor? Se converteu. Apareci para ele, caiu cego. Deu gosto de ver. Quando a luz brilhou em cima dele, desmoronou tudo. Falei para ele, diga aí, quais são os seus argumentos? Por que é que você me persegue? Ficou mudo. Falou nada, ficou calado. Só teve coragem de dizer, o que queres de mim, Senhor? Mas só tem certeza que ele se converteu mesmo, Senhor? E a resposta de Deus a Ananias é sintomática. Ananias, vá à rua direita, casa de Judas. Você vai encontrar Saulo de Tarso. E ele está orando. Ele está orando. Eu sou o mesmo como Philip Yancey. Eu invejo mesmo. Deus que me perdoe. Invejo aqueles que oram com uma fé simples, sem se angustiarem com perguntas a respeito de como a oração funciona e de como é que Deus governa esse mundo. Eu invejo. Mas também eu sou não apenas como Philip Yancey, mas eu sou também como William James. Eu também oro. Oro e muito, pelo simples fato de que eu não consigo evitar a oração. Talvez a diferença entre mim e alguns dos meus irmãos é o que é que nós falamos com Deus quando estamos orando. Mas com certeza não é a oração. Em dias como nós vivemos, não há como suportar a vida sem o quarto secreto da oração. E graças ao nosso bom Deus, Ele é o nosso Abba, que quando nós nos ajoelhamos em oração, seja qual for a nossa oração, Ele vê o nosso coração e nos dá a recompensa. Ele é o nosso Abba, porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve orações. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que fazer, uma coisa você sabe. Você sabe que deve cair de joelhos. Se você não sabe o que pensar, uma coisa você sabe. Você sabe que deve cair de joelhos.
Se você não sabe o que sentir, uma coisa você sabe que deve cair de joelhos. Se o seu fardo está insuportável, uma coisa você sabe que deve cair de joelhos, porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Abba, é um Deus que ouve as nossas orações. Seja Deus bondoso para com todos nós. Amém? Vamos expressar com o nosso canto, com o nosso louvor, a nossa confiança, a nossa fé. E enquanto cantamos, eu oro a Deus que essa canção nos seja não apenas um hino de louvor, uma oração cantada, porque estaremos falando com Deus, mas seja também o socorro do Senhor, que há de colocar sob os nossos pés o chão por onde caminharemos para enfrentar a vida, qualquer que seja ela. Que assim seja. Amém.